Oi, gente! E o nosso Make Express de hoje é sobre batom vermelho. Na verdade, não só batom vermelho, né? Qualquer batom escuro, que geralmente dá aquele medinho de passar. Então hoje eu vim tirar algumas dúvidas e mostrar como eu faço para aplicar o tão temido batom vermelho. Antes da gente começar, eu acho interessante mostrar para vocês as texturas dos batons. Quais as texturas nós temos? Batons em bala mesmo, batom, esse é mate, esse é o Ruby Rouge da MAC. Ele é um pouquinho mais difícil de aplicar, porque ele é muito seco. Então mesmo batons em bala, eu prefiro aplicar com pincel, eu acho que dá mais precisão, porque com o passar do tempo, percebe que o formato do batom vai mudando, ele já não fica tão anatômico para chegar em todas as áreas que a gente quer que fique vermelho. O batom vermelho tem que ser uniforme, né? Eu vou fazendo alguns swatches aqui de cor, e a cor dele é um pouquinho mais difícil de sair, geralmente dos batons em bala, né? Você precisa de fazer um pouco mais de aplicação. Esse é o Ruby Rouge. Peguei um outro também, vermelho Diva da Odorata, que ele é um pouquinho mais macio do que esse do Ruby Rouge e um pouquinho mais aberto. Olha a cor, um pouquinho mais aberto, né? Esse é um que eu passei no Instagram esses dias. Se não me segue, faz o favor de ir lá me seguir. Eu fiz uma produção e usei esse batom, que ele é muito Paola Bracho. Olha que maravilhoso. Esse é o Bali, da Odorata também. Maravilhoso. Um dos meus batons vermelhos favoritos, que é o Bruna, da Bru Tavares. Percebe que mesmo os dois sendo líquidos, o da Bruna, ele é um pouco mais fluido do que o da Odorata. Então, mesmo entre a mesma categoria de batons, batons líquidos mate, batons em bala, vai ter uma diferença ali de textura, por conta da fórmula mesmo, da formulação de cada empresa, ok? E eu separei aqui um gloss com cor, que ó, ele tem cor, mas ele não seca, ele fica assim, ó, brilhosão, e eu acho lindo, mas ele tem essa textura. Então percebe que os outros já são todos assim mais sequinhos, tirando o da Bruna, que é o que eu passei por último. Esse vai ficar com esse brilho o tempo todo. Escolheu a textura que você mais gosta, é interessante que você entenda a melhor forma de aplicar cada um. Como eu disse, eu prefiro aplicar, independente da textura, com o pincel. Mas tem gente que prefere 1000 vezes aplicar direto da bala e consegue fazer o desenho perfeitinho. Para quem não consegue fazer o desenho perfeitinho, tem também a opção dos lápis. Você pode vir fazendo o contorno, por exemplo, com lápis nude, parecido com o tom da tua pele. É até o que eu passei, mas ele já tá assim bem gastinho, né? Um lapisinho nude, ou até com lápis vermelho mesmo, só para te ajudar nesse contorno. Os dois lapisinhos. Para te ajudar a fazer esse contorno, porque o que interessa nessa aplicação de um batom vermelho é que o contorno fique bem caprichadinho. Então vamos para a aplicação. Vou tirar pra gente aplicar com o vermelho. A pele já tá feita, então eu vou fazer um pequeno retoque aqui com corretivo mesmo. Primeira coisa que eu vou fazer, para ajudar a gente a descobrir o contorno do nosso lábio. Eu vou pegar um iluminador, num pincelzinho de esfumar pequeno, e vou vir como se eu estivesse iluminando aqui o arco do cupido, mas eu vou descer um pouco esse iluminador. Porque quando a gente aplica, ele faz ali a diferença entre o lábio e a nossa pele. Ele meio que destaca já o nosso lábio natural. Então, para ele me ajudar a aplicar o batom, eu vou aplicar iluminador aqui em todo o lábio. Vocês percebem que ele faz como se fosse um degrauzinho da pele para a boca? Eu já vou vir direto com o batom, que é a forma que eu costumo fazer. Mas se você tem facilidade com lápis, vai indo com lápis primeiro, ok? Você pode vir direto com um aplicador, se for já do seu costume.
Ou você pode vir com um pincel de lábios. O pincel de lábios que eu mais gosto são esses que parece um pincelzinho de corretivo bem pequenininho. Esse é o 017 da Maria Margarida. Ele já tem esse formatinho arredondado, que me ajuda a fazer aqui o arco do cupido. E ele é um pouquinho mais rígido, esses pincéis um pouquinho mais rígidos eu acho mais fácil do que pincel muito mole, tá bom? Eu vou passar então no lábio inferior só com um aplicador e depois venho fazendo qualquer acabamento com o pincelzinho e no de cima eu já passo com o pincel, pode ser? Só pra gente ver as duas formas. Vou começar meio que tirando o excesso aqui no centro do lábio. É interessante que o seu lábio esteja hidratado, não é o caso do meu. Abro um pouquinho a boca, eu prefiro passar o batom praticamente todo de boca fechada, principalmente os líquido mate, pra não craquelar. Mas eu abro um pouquinho só pra encaixar ele ali no meu cantinho e puxo ali bem perto do contorno. Se você tá com medo, faz um pouquinho mais pra cima. Mão firme. Se você tá com dificuldade de manter ela firme assim no ar, tenha um apoio. E eu prefiro puxar de uma vez. Não fico ali fazendo muito tracinho não, porque eu acho que é mais fácil de errar e dá aquela sensação de código de barra, sabe? Ele já tá secando. Então eu vou completar essa parte de baixo pra não dar um degrauzinho. E vou arrumar aqui, porque ó, não ficou legal, né? Eu tenho uma bolinha aqui, tá vendo? O meu lábio não é redondinho, todo regular. Eu passo por cima dessa bolinha. Usa o pincel a seu favor. Se você tem mais facilidade de vir com a pontinha, coloca mais produto na pontinha do pincel. Se você gosta de aplicar nesse chanfradinho, já fazendo o movimento, faz dessa forma, do jeito que for mais fácil pra você. Na parte de cima, eu vou vir com o pincelzinho que eu falei pra vocês, mas pode vir com o pincel, aí você já coloca o pincel, o chanfradinho, aqui no arco do cupido pra fazer esse desenho. Tiro ali também o excesso, e não vou conseguir fazer e falar ao mesmo tempo, mas o que eu faço? Eu crio já o meu arco do cupido e depois vou completando no restante da boca. Então a primeira coisa que eu me preocupo é fazer o arco do cupido bem bonitinho, que é o ponto principal ali da maquiagem, né? Se você tem um lábio mais retinho, mais ovalado aqui em cima, e gosta da característica do seu lábio, você pode deixar ele arredondado. Ou se você quer fazer um arco do cupido, você passa um pouquinho pra fora do lábio. E lembra que o arco do cupido é sempre no centro. Centro do queixo, centro do nariz. Ali é onde faz o coraçãozinho. Coloquei o produto e agora eu venho descendo, fazendo ele mais arredondado. O meu lábio, um lado dele é um pouquinho mais reto do que o outro. Então eu tenho que vir nivelando ali para eles ficarem os dois do mesmo jeito. E como eu prefiro o mais arredondado, eu costumo arredondar esse que é um pouquinho mais retinho. Depois que eu fiz isso, eu limpo um pouquinho o meu pincel, tirar qualquer excesso de produto que tenha nele, deixar ele bem fininho e venho reforçando esses contornos.
Por exemplo, aqui que eu achei que deu qualquer tremidinha, aqui, tá vendo? Eu vou vir organizando, deixando todos os contornos o mais lisinho possível. E se no final das contas eu achar que realmente isso aqui saiu muito pra fora da boca, eu venho com o corretivo, dando uma reforçadinha ali no retoque. Então, é um trabalho que você requer paciência. Não tenta passar um batom vermelho correndo, nem qualquer batom escuro. O batom nude, você ainda pode ter assim um pouco mais de rapidez na hora de passar, porque qualquer errinho você consegue ali consertar com mais facilidade. Agora, batons escuros, o interessante é que você tenha ali um tempinho ou já tenha muita prática. Então, se você não tem muita prática ainda, treine. Achou que ficou semelhante? Para de mexer. Quanto mais a gente mexe, maior a chance de errar. Então, achou que tá bom? Para. Não esquece dos cantinhos. Muito feio quando passa o batom e passa só no centro do lábio, os cantinhos ficam ali sem cor. Esse é a proposta mate. E ele dá esse efeito mais veludo. E o que acontece? Quanto mais mate, mais marca linha. Se o lábio tá desidratado, ele vai ficar todo marcadinho. Vou vir agora com um efeito vinil por cima, poderia ser um gloss qualquer, só para dar uma diferenciada, vocês terem duas texturas diferentes. Essa mate mais aveludada e uma textura mais glossy. Pode ser? E detalhe que esse efeito gloss deixa a boca um pouco mais volumosa. Gostaram? Deu uma tremidinha aqui, então eu vou pegar um pincelzinho pequenininho, tipo de corretivo mesmo, e venho fazendo qualquer retoque necessário. Uma coisa importante de fazer retoque. Por que eu esperei fazer depois do gloss? Porque eu queria trazer outra proposta pra vocês, mas se você vai deixar ele mate, terminou de aplicar o batom, vem fazendo esses retoquezinhos. Vou pegar um pouquinho de corretivo, assim no pincel, tiro o excesso, e aonde eu ver que deu alguma tremidinha ou que escorreu, principalmente quando a gente aplica esse produto mais em gloss, eu venho fazendo o contorno desse lábio. Uma coisa importante, eu levei o pincel no rosto, eu tiro o excesso dele aqui na mão. Porque se tiver algum excesso de batom ali, na hora que eu voltar com o pincel para fazer um esfumado ou qualquer coisa, o que acontece? Eu vou esparramar vermelho. Então, tirei o excesso do vermelho, tiro na mão. Eu sempre deixo o pincelzinho do batom também ali, porque caso eu invada aonde é a área de batom, volta com o pincel de batom. E estamos prontas! Trouxe duas propostas pra vocês, com duas texturas diferentes, com a mão toda rebocada. E é isso, espero que tenham gostado da nossa proposta de batom vermelho. Eu amo. Eu confesso que na minha vida eu uso mais batons nudes, mas dá um up em qualquer visual, não dá? Então, se você gosta de batom vermelho, se você gosta de batons escuros, aproveita e treina bastante. Segue mais ou menos esse passo a passo que eu fui te falando. Se tiver qualquer dúvida, me deixa aqui nos comentários. Segue lá no Instagram pra gente ver mais propostas de mais maquiagens com batons de diversas cores, ok? Um beijo, até o próximo!